que Esté havia preparado, havia muito vinho. Por isso que ele é chamado, né, de banquete do vinho. Que ela é Esté 7, verso 2. Disse outra vez o rei a Esté no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, e qual é o teu desejo? Até metade do reino te dará. Então, eles haviam bebido muito, né? Haviam bebido. Se havia muito vinho, né? Então, eles haviam bebido menos. Esté, que eu não sei, alguns historiadores, né, algumas pesquisas que eu fiz, Esté ainda continuava em jejum, né, por conta dessa situação. Então, por isso, ela não participou da bebida do vinho, mas Assuero e Amã, eles beberam, né, vinho, porque o banquete era regado a muito vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Então, isso que eu já disse a vocês, porque era comum, fazia parte da cultura pérsia, né? Então, por isso que tinha muito vinho. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males sobre o vinho. Ou seja, o Antigo Testamento fala que não é bom, né, que as pessoas tomem vinho, se embriaguem, porque muitas vezes as pessoas que estão embriagadas perdem a consciência e fazem coisas, muitas vezes, né, na falta da consciência, fazem coisas que vêm se arrepender depois. E por isso que o Antigo Testamento, ele condena e fala dos males. Nós vimos aqui, eu trouxe até para vocês, lá em Gênesis 9, 20 a 27, se alguém quiser também me ajudar a ler aí, né, um episódio que aconteceu, né, com Noé. E ele havia bebido e embriagado. E acontece algo, né, que não foi agradável aos olhos do Senhor. Por quê? Por conta do vinho. Então, Esté promove um banquete, né, chamado banquete do vinho, por conta da cultura pérsia. Não era algo que fazia parte da cultura do povo de Israel, nem do povo judeu. Até porque o Antigo Testamento condena, tá? Condena mesmo, né, a bebida. Gênesis 9, 20 e 27, vamos falar aqui um episódio de Noé. Quem gostaria de ler? Quem tem a Bíblia, essa referência está na lição, mas eu trouxe aqui. Ninguém gostaria de ler, Nicolas? Gênesis 9, 20 a 27. Pode ficar preparado para vocês lerem aí para me ajudar. Vou ler o primeiro aqui e do 21, alguém continue. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Olha só o que aconteceu. Noé, ele planta uma vinha, né? E dessa vinha ele bebe o vinho até se embriagar. Perde a consciência, fica nu, né?
Então foi algo que aconteceu porque ele estava embriagado e um dos seus filhos, o mais moço, o vê a sua nudez, né? Que era algo que não era permitido naquela época. E por isso ele vai e chama os seus irmãos. Os irmãos percebem, né, a situação e o perigo que havia acontecido e vai lá e o cobre. Só que o irmão mais novo o viu a sua nudez, que não era permitido. E por essa razão, o seu filho, ele é amaldiçoado. Olha só. Amaldiçoado. E aí ele vai ser servo dos seus irmãos, por ter visto a nudez do seu pai que estava embriagado. Então foi um episódio que aconteceu porque por conta do vinho. Passando. Temos outra passagem também, que é em Gênesis 19, 21 a 38 também, que aí nós vamos falar sobre Ló, né? Quem lembra? Então, a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vendemos de beber vinho a nosso pai. Olha só, a Ló. Então, as filhas, olha o que as filhas planejam. Elas querem deitar-se com o pai, porque ali não tinha nenhum homem para que a geração continuasse. E elas têm a ideia de embriagar o seu pai para que isso aconteça. E elas conseguem. Ele, embriagado, não percebe, né, o perigo da situação. E ali acontece um incesto. Ou seja, ele deita com a própria filha. E ela tem filhos, ela engravida, por conta da embriaguez. Então, vimos aí mais um episódio da Bíblia, né, e que acontece algo ruim, né, por conta do vinho. Vamos continuar lendo, né? Vendemos de beber vinho a nosso pai e deitemos com ele para que em vida conservemos a nossa descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu um outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhe de beber vinho também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Olha só. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele que ela se deitou, nem quanto se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Quem foram os moabitas, irmãos? Inimigo do povo de Israel. Ou seja, o fruto de um incesto, né, da filha de Ló, com Ló, né, gerou aí o povo, os moabitas, que foram inimigos do povo de Israel. Quem lembra? Nós falamos sobre os moabitas aqui no livro. Qual foi o livro que nós falamos sobre os moabitas? Quem lembra? Nós falamos sobre os moabitas aqui. De Ruth. Quem era lá da linhagem dos moabitas, da terra dos moabitas? Quem era? E era quem, gente? Ruth. Ruth era uma moabita. E era um povo inimigo do povo de Israel, o que Israel plantava e os moabitas vinham e roubavam tudo. Isso mesmo. Era um povo inimigo ferrenho do povo de Deus. E foram o quê? Já veio do início. Porque foi um filho amaldiçoado. Ou seja, foi um fruto de um incesto. Né? E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ammi.
mim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Também inimigo do povo de Israel. Então, aí nós vimos 2 episódios, né, que o vinho, né, que a bebida do vinho não trouxe consequências boas, né, e sim trágicas para quem tomou, na vida de Ló e na vida também de Noé. Havia expressa proibição para os sacerdotes, em Levítico 10, 8 a 11, se vocês poderão também depois estar procurando, né? Eu trouxe essa referência. E a abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado, número 6, 2, 4. Lembra lá a promessa na vida de Sansão, que ele não poderia tocar em vinho? Foi? Que ele era separado. Deus havia escolhido. No Novo Testamento, o ensino não é se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito Santo. Efésios 5:18. Essa referência eu trouxe. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque as pessoas embriagadas perdem a consciência e fazem coisas, brigam, né, discutem, às vezes não sabem nem o que estão fazendo, igual aí no caso de Noé e também de Ló, né? Porque ele deitou com as suas 2 filhas e não se atentou a isso e não percebeu por conta do vinho. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abaster totalmente de tudo que não convém aos santos. E aí nós temos várias referências, né, falando sobre isso, em 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 1 Pedro. E eu não trouxe, não. Os irmãos quiserem podem estar, né, lendo esses versículos em suas casas. Amém? Alguns hoje dizem, né, que um pouquinho de vinho não tem problema, não. Mas nós vimos aqui que a Bíblia condena, né? O uso do vinho. Muitos já bebem até cerveja. Diz que tem cerveja para crente, né? Mas sabemos que nós, como cristãos que servimos ao Senhor, precisamos, fugir de toda aparência do mal. Tinha multiplicado. É uma. Meu Deus do céu, mas nós temos algumas referências aqui. Por quê? Que a Bíblia nos orienta. Naquela época era o costume, a cultura, e é o que precisavam naquela festa. Vocês viram aí, né, no banquete de Esté, pelo costume, pela cultura pérsia, lá era o quê? Muito vinho, tinha que ter muito vinho, né? Mas a Bíblia nos orienta que precisamos fugir de toda a aparência do mal, toda a aparência do mal, porque nós vimos que o vinho, muitas vezes essa bebida forte, ela tira-nos a consciência. E aonde muitas vezes o inimigo encontra uma brechazinha para entrar e fazer muitas vezes algo que não muitas vezes depois a gente vai se dar conta tarde demais, né? Ou alguns meu Deus do céu, pastor, me ajuda aí, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda aí, que agora, né? Eu acredito, né? A nossa doutrina e a Bíblia nos orienta a nos afastar de toda aparência do mal, né? Então nós não podemos beber até embriagar. Foi o que aconteceu com Ló, o que aconteceu com Noé, né? Algo trágico, chegar ao ponto de uma pessoa ser amaldiçoada, outros, né? O fruto, né? Ou seja, praticar um incesto, que era pecado, um pecado muito grande diante de Deus. Né? O incesto era um pecado, né? Um pecado mesmo, abominável aos olhos do Senhor.
Mas o pastor quer falar algo sobre? Não? No final. Então, vamos deixar essa partezinha do vinho, porque hoje nós vimos muita abertura de muitas igrejas dizendo que pode, não tem problema. Mas nós, como servo do Senhor, a gente precisa fugir do mal. A gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes o inimigo, ele precisa só de uma brechazinha desse tamanhozinho para entrar e fazer um reboliço na vida da gente, né? Então, a gente precisa vigiar. É isso aí. Isso aí. E nós estamos vivendo em uma geração, irmãos, que está assim, ó, não tem problema não, que nada. Tem nada a ver. E esse nada a ver, muitas vezes tem a ver sim. E nós vimos que muitas vezes essas coisas, pequenas coisas, deslizes que a gente acha que não tem problema, é que nos faz afastar, né, do Senhor, da presença do Senhor. Né? E aí é onde a gente precisa ter muito cuidado. Mas nós vimos aqui, porque eu trouxe essas referências aqui, porque o banquete que Esté oferece, né, esse segundo, é chamado de banquete do vinho. Mas a Bíblia nos orienta que não podemos nos embriagar. Né? Porque existiram episódios, né, de coisas que aconteceram desagradáveis, né, na vida de pessoas da Bíblia, por conta da embriaguez, né, do uso do vinho. Eu estou esperando alguém passar. É eu mesma. Nós já estamos no terceiro tópico, para quem está com a lição aí. Qual é a tua petição? Então, nós vimos aí, irmãos, que mais uma vez, Assuero, como foi o banquete do vinho, Assuero com certeza já tinha tomado um bocadinho, né? Já tinha tomado algumas taças de vinho. Então, ele fica inquieto, na verdade, porque no primeiro Esté fica calada no banquete. Agora ele já fica inquieto e ansioso, querendo saber o que Esté queria. E aí ele tem essa coragem de pedir e insistir Esté para que fale o que realmente ela queria, que ela precisava. Aí é onde ele vem, ó. Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha. E ele estava movido a vinho. E nós vimos que no início do livro de Esté, quando narra, né, quando apresenta Assuero como rei da Pérsia, ele estava o quê? Ele estava promovendo o quê? Uma festa. E com muita bebida, né? Que era a ordem do rei que bebessem muito. Não foi assim tanto que ele, né, na verdade, ele chama a rainha Vasti em um momento de embriaguez. Né? Então, ele estava embriagado. Então, vamos lá. O fato de Esté comparecer em sua presença, correndo risco de morte, né? Que ela havia um mês que ela não entrava na sala do rei, e aí ela corre risco, como todos os outros, para se apresentar ao rei. Então, isso inquietou. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esté? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Esté 7, verso 8. Então, ele ali, né, já estava movido a vinho. Então, agora ele quer saber por qual seria a sua petição. Né? O que ela precisava, o que ele precisava fazer. E aí ele ainda diz: até metade do reino te darei. É como se fosse assim, ó, qualquer coisa que você me pedir, eu vou te dar. Qualquer coisa. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. E com certeza ela estava guiada pelo Espírito Santo do Senhor, porque ele havia se preparado para isso. Né? E ela estava ali diante do rei e diante daquele que estava com a sentença de morte para a vida dela e para o seu povo. Então ela precisava de muita sabedoria naquele momento para, né, denunciar a Amã, porque a Amã estava à frente dela. E a Amã era uma autoridade, né? Abaixo do rei era a Amã ali na Pérsia. Então não era qualquer um. Então ela precisava ter sabedoria para fazer essa denúncia diante dele e do rei. Esté se revelou uma mulher forte e decidida,
denunciando o mal a Amã. Esté 7, versos 3 e 6. Foi o que nós lemos lá na leitura bíblica base. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria, ensina com amor. E Esté, em todo momento, ela foi sábia, né? E mais uma vez, ela tem sabedoria. E vamos ler aqui mais uma vez como é, né, a denúncia que ela faz a Amã, né, da vida dela, sobre a vida dela e a vida